Olá, seja bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar num dos quebra-cabeças teológicos mais interessantes que existem. Essa tensão, sabe, entre a ideia de que o mundo inteiro já foi reconciliado com Deus e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma salvação pessoal. Como é que essas duas coisas conversam? Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que mexe com as estruturas. E se a Bíblia, na verdade, já afirmasse que a reconciliação não é algo que a gente precisa conquistar, mas algo que já foi conquistado para toda a humanidade? É essa ideia central que a gente vai desvendar agora. E isso já nos joga direto na nossa primeira parte. A gente vai encarar de frente uma aparente contradição que está lá, nos textos bíblicos. Parece confuso, né? Como algo pode ter sido feito para todo mundo, mas ao mesmo tempo precisa ser buscado um a um. Olha só esse versículo. Prestem atenção no tempo verbal que Paulo usa. Fomos reconciliados. É passado. E o detalhe mais incrível, isso aconteceu quando éramos inimigos. Ele não diz seremos reconciliados quando crermos. Não, ele afirma que o ato já aconteceu, bem antes de qualquer atitude nossa. É aqui que a coisa começa a ficar mais tensa. Se a reconciliação é um fato consumado, por que o mesmo apóstolo Paulo, em outro momento, faz um apelo tão forte para que as pessoas se reconciliem? Parece não fazer sentido, certo? É um verdadeiro paradoxo. E aqui está o apelo. Em 2 Coríntios, ele praticamente implora: reconciliem-se com Deus. Ué, mas como assim? Como um fato que já foi estabelecido pode ser ao mesmo tempo um pedido para ser atendido? É exatamente nesse ponto que as interpretações começam a se dividir. Para a gente conseguir desembolar esse nó, é preciso fazer uma distinção que é fundamental. A solução não é ignorar um versículo para valorizar o outro, mas sim entender que eles estão falando de dois aspectos diferentes da mesmíssima realidade. Primeiro, vamos falar da reconciliação. Pense nela como um evento histórico, um fato objetivo, que vale para todo mundo. É o que Cristo fez na cruz. Aquilo removeu a base legal, a razão da inimizade entre Deus e a humanidade inteira. É como um decreto que já foi assinado, um fato consumado. E aí, em segundo lugar, vem a vida eterna, ou a salvação. Essa já é a parte subjetiva, a parte pessoal da história. É a nossa experiência de viver, de participar dessa reconciliação que já é real. É a comunhão acontecendo na prática. E a chave para isso é a fé. Agora, essa tabela resume tudo de um jeito muito claro. De um lado, a reconciliação objetiva, universal, baseada no que Cristo fez, e o resultado é que a inimizade foi removida. Do outro lado, a vida eterna, subjetiva, pessoal, baseada na nossa resposta de fé, e o resultado é a comunhão vivida. Veja bem, não são coisas opostas, são duas faces da mesma moeda. Certo, a ideia é boa, mas isso tem base na Bíblia? Com certeza, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos direto para as evidências nos textos que sustentam essa forma de ver as coisas. Reparem na linguagem que as escrituras usam. É sempre muito abrangente. Os textos falam em reconciliar o mundo, que a justificação veio a todos os homens e que o plano era reconciliar todas as coisas. A escala aqui é cósmica, universal. A obra é declarada como feita, ponto final. E aí, claro, vem a pergunta de $1 milhão. Se já está tudo feito para todo mundo, a fé perde a importância? De jeito nenhum. O papel dela só muda de lugar e fica ainda mais bonito. Essa comparação que João faz é simplesmente brilhante para a gente entender. O versículo 11 declara um fato. Deus deu a vida eterna. É um presente que já foi entregue. Mas o versículo 12 explica como a gente toma posse desse presente. Quem tem o Filho tem a vida. A vida está lá, disponível para todos, mas ela é vivida, experimentada por quem a recebe. Então, chegamos ao ponto central. A fé não cria a nossa reconciliação. Não é a nossa fé que convence Deus a nos aceitar. A fé é a nossa resposta. É o nosso sim que nos permite entrar e desfrutar dessa reconciliação que já é uma realidade objetiva para toda a humanidade. E ter essa estrutura em mente nos ajuda a reler algumas passagens bem difíceis da Bíblia com outros olhos. É o caso do livro do Apocalipse, que pode apontar para um final muito mais de cura do que de condenação. Olha esse versículo, ele é muito usado para defender a ideia de condenação eterna, né? Fala de pessoas que ficam fora da Nova Jerusalém. Mas o que fora realmente quer dizer nesse contexto todo? A interpretação mais comum já assume que fora significa um lugar de castigo sem fim.
Só que o contexto do próprio livro do Apocalipse, lido com atenção, parece sugerir uma coisa bem diferente. Pensem comigo nesses pontos. O texto diz que a segunda morte já foi destruída, que não haverá mais maldição. As portas da cidade, importantíssimo, nunca se fecham, o que sugere que a entrada é sempre possível. E a cereja do bolo, as folhas da árvore da vida servem para a cura das nações. Cura é um processo, não uma punição final. Sendo assim, dentro dessa perspectiva, estar fora não é ser atormentado para sempre. É um estado de ainda não estar participando da vida plena do reino, mas estar num processo contínuo de cura, que é possível justamente porque as portas estão abertas e as folhas da árvore estão lá para isso. Isso tudo nos leva a uma conclusão transformadora. O Evangelho, a boa notícia, não é um anúncio de algo que pode vir a ser. É a declaração de algo que já é. A inimizade foi vencida, a reconciliação é um fato consumado. E a gente encerra com essa provocação final. Se a boa notícia é que a reconciliação do mundo com Deus não é uma meta a ser atingida, mas um fato a ser anunciado e vivido, como é que isso não muda completamente a nossa forma de ver a Deus, a humanidade e a própria fé? Fica aí uma reflexão profunda.